Eu fiz história, depois culturas políticas, ou seja, um background completamente diferente. Até que eu fui empreender desenvolvendo software para agronegócios. Nada óbvio. Eu monto a Solids sem nunca ter trabalhado no RH. Em 2013, eu praticamente quebro. Quais foram os grandes aprendizados? O RH do Brasil precisava de uma plataforma completa de gestão de pessoas. Houve muito tempo onde vocês não eram os queridinhos dos investidores. É que o investidor falava que a gente estava com a tese errada porque a gente estava com a estratégia de tudo num só lugar. Só que quando eu olhava para o meu público-alvo, que é o pequeno, não fazia sentido. Então a gente teve que tomar uma decisão de continuar sozinho. Em 2022, vocês recebem um investimento recorde. Quem tá de fora só olha o número do cheque, né? É 530 milhões de reais. Primeiro investimento, nós tínhamos ali uns 3 mil clientes. Hoje são 25 mil clientes. Eu tô tornando as empresas mais competitivas. Eu não vou parar enquanto a gente não mover a economia desse país, fortalecendo a gestão de pessoas das pequenas e médias. A Mônica Hauck é cofundadora e CEO da Solids, a maior HR Tech no Brasil, com foco em fornecer uma jornada completa para o RH das pequenas e médias empresas. Em 2022, a Solids recebeu um investimento recorde de 100 milhões de dólares em sua série B, a maior entre as empresas do segmento na América Latina. A Mônica tem uma trajetória curiosa. Ela é formada em História, já trabalhou em oficina mecânica e começou a empreender junto com seu marido, Alessandro Garcia, com um software voltado para o agronegócio, antes deles começarem juntos a Solids, que por sua vez quase quebrou pelo caminho e por muitos anos rodou sem investidores antes da sua curva exponencial de crescimento. Mônica, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Mônica, você sabe que eu sempre dou uma pesquisada, né? Apesar de conhecer a trajetória da Solids e tudo mais, eu sempre gosto de saber a história dos empreendedores, né? Que estão por trás. E eu vi uma entrevista sua recente pro Gustavo Brigato, lá no Gramado Summit, né? Que ele gravou contigo. E apesar da Solids ter uma trajetória, né? E um sucesso incrível que a gente vai falar já já, o que mais me impressionou foi essa trajetória pregressa. Como empreendedora, com uma diversidade de mercados que você atuou. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou assim: eu fui aprendendo a ter paixão ou gostar ao longo do exercício da profissão, né? Isso. Conta um resumo de como começou essa busca, né, por ser boa no que você faz. Como foi seu início de trajetória profissional antes de começar, ou quando você começou a empreender, que foi antes da Solids, né? Então assim, para mim a minha história é uma história que, assim, a moral da história é: nem sempre as coisas se conectam de primeira, né? Porque pensa, eu fiz história, né? Depois culturas políticas, ou seja, um background completamente diferente. E ao longo da minha trajetória eu fui trabalhando assim, desde a oficina mecânica, já trabalhei em oficina mecânica, passando por bancos, até que eu fui empreender, desenvolvendo software para agronegócio, assim, para controle de rebanho de pequenos fazendeiros. Nada óbvio. Nada óbvio. E depois eu monto a Solids sem nunca ter trabalhado no RH. Né? Então é uma história assim que, no primeiro momento, as coisas não se conectam. Como que alguém que fez história vai trabalhar com tecnologia, né? Isso aparece muito. Sim. Mas é muito bacana como que a gente vai carregando, a gente vai construindo. A nossa carreira não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. E aí a gente vai construindo as coisas e vai vivendo as coisas, assim, que no primeiro momento elas não vão se conectar. Mas lá na frente, aquela bagagem que você tem lá, nossa, como isso me influencia de alguma forma. Então, eu acho que a carreira é isso. E essa questão da gente aprender a se apaixonar, eu acho que tem a ver também com essa coisa assim, não, se eu tô vivendo aqui, por exemplo, eu tô trabalhando numa oficina mecânica, então deixa eu aprender tudo que eu puder, sabe? Ele vai um pouco contra quando falam assim, siga a sua paixão. Então não gosto muito disso, não. Tem muitos empreendedores que gostam e outros que não gostam, né? Eu até entendo o ponto, mas eu acho que essa é uma visão um pouco hedonista, né? De você buscar o prazer em primeiro lugar, né? E eu acho a paixão, é óbvio que a paixão é um dos componentes, mas isso é muito frágil, isso é muito instável, né? Eu acho que pensando na trajetória empreendedora, eu acho que faz mais sentido uma visão mais estoica do que hedonista da trajetória, né? Então, eu sou muito mais focada em fazer o que tem que ser feito, apaixonar por aquilo, porque se for olhar ao longo da trajetória empreendedora, nem todos os dias são felizes. Apaixona, então, pela execução.
Você acha Né? que lá quando tava dando tudo errado, eu tenho que demitir gente? Você acha que eu tava feliz? Você acha que eu tava apaixonada pelo meu trabalho? Não, aquilo ali era um inferno pra mim. Se eu tivesse fiado a minha motivação na paixão, eu teria ficado, eu teria parado. Então, às vezes, faz muito mais sentido você se fiar e se agarrar ao sentimento de fazer o que precisa ser feito, independente do que você está sentindo naquele momento, e continuar. E, óbvio, no caminho, em alguns momentos, você vai estar apaixonado, você vai estar feliz, mas isso, para mim, é uma consequência natural e não um fim, sabe? Eu acho que é aí que muita gente desiste pelo caminho porque começa com a premissa errada, né? E paixão, ela pode ter durabilidade que dure menos que a resiliência necessária, né? Paixão tem até questões físicas e hormonais bioquímicas, envolvidas. sem dúvida, então, sem dúvida. É muito volátil, né? E como a trajetória é uma maratona, né? Óbvio, você tem... Isso é legal, assim, uma coisa... Você apaixonar por cada etapa da sua trajetória, isso deixa as coisas mais fáceis. Eu acho que o problema é quando você fala assim, não estou feliz, não estou me sentindo, não estou apaixonado, deixa eu mudar, né? Tudo bem você sentir paixão como meio, como uma das recompensas, mas essa não pode ser, eu acho, que é a grande recompensa, porque senão você vai parar no meio do caminho. Você para a empresa, você para um casamento, se você acha que vai estar 100% do tempo apaixonado, né? Você para tudo. E daí eu puxo, né? Porque a sua trajetória empreendedora, ela tá muito paralela também com relacionamento, com casamento, né? Como que foi esse processo, né? Porque acho que vem da sua empresa anterior, a Solids, né? E como que vocês foram aprendendo junto com essa jornada e ao mesmo tempo descobrindo oportunidades em outro mercado, que é o que aconteceu no fim das contas, né? E aí é uma coisa que é super interessante, assim. Eu e o Ale, a gente empreende junto já, quase 20 anos. Nossa, muito. Começou, tempo. já tem tempo. E foi muito legal, porque nesse momento, assim, a gente tem algumas coisas nesse ponto aí. A primeira delas eu tive o privilégio de estar sempre no mesmo momento de vida que ele. Então, eu nunca precisei explicar por que eu estava trabalhando num domingo, por que naquele momento eu estava tendo que dedicar mais ao trabalho, né? Ou por que às vezes ali eu estava escorregando em algum prato ali do dia a dia da casa. Eu nunca tive que dar essa explicação. E nem ele. Né? Então, essa coisa do empreender junto tem algumas vantagens, algumas boas vantagens. Segundo, o autoconhecimento. Né? Como a gente se conhece muito bem, a gente se completa. Né? Então, a gente foi aprendendo a usar as habilidades para tudo na vida. Isso foi muito bom. Né? Então, é outra vantagem que eu acho que quando você empreende como casal, você tem uma vantagem que às vezes, né? Que normalmente as pessoas olham só os contras, né? Não, você tá falando isso, eu tô pensando só numa coisa que, por exemplo, né, eu sempre empreendi também há mais de 20 anos, meu primeiro CNPJ é de 1997, então assim, você vê, né? E a minha esposa, ela fala assim, Léo, eu nunca trabalharia com você. Mas isso é a maioria das pessoas. Mas é porque primeiro, tem a questão do perfil. Eu e o Ale, nós temos perfis muito complementares. Então, tudo que me falta, sobra nele. E o contrário também. Então, ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a jogar com isso. A pegar habilidades de um e do outro. E aí, ter essa visão de ser complementar, ela é muito rica. Porque em momento nenhum, isso evita muitas vezes a disputa, isso evita às vezes o conflito. Porque você entende que o diferente ali está somando para você e não te impedindo, não competindo. Mas você falou uma coisa, uma palavra-chave, a primeira coisa que você falou autoconhecimento. Porque senão o ego toma frente. Ainda mais num casal. Exatamente. Ainda mais com uma mulher que tem talvez uma agressividade de execução como você. E me parece que o Ale deve ser o contraponto cerebral, pé no chão. Exatamente, isso? E isso na trajetória sempre ficou muito claro. Então, eu sou aquela que, vambora, vamos correr atrás do impossível, vamos. Do ponto de vista de resultado, eu sou a mais agressiva. E ele vai, faz todas as contas estatístico, faz todas as contas, as probabilidades, ele vai pavimentando o caminho para isso não ser só um sonho. Né? Então, isso é muito bacana. Quando você tem consciência de quem você é, e quando você tem consciência de quem é o outro, você não precisa ter insegurança. Você não precisa ser inseguro.
Muitas vezes o conflito vem, insegurança vem, porque você não sabe quem você é. Eu não tenho a menor dificuldade de reconhecer que eu tenho fraquezas, que eu tenho coisas que me faltam. E se eu não tenho, eu pego emprestado. Eu vou lá, completo com a Lê, completo com o meu time. Não tenho menor dificuldade. Isso não me diminui, pelo contrário. Isso me dá mais força. É fortaleza. Isso é fortaleza. Uhum. E isso serve para relacionamentos na empresa, para a vida, para tudo. É liderança, né? Como um todo, né? E aí você tem que saber quem você é. Você tem que saber até onde você pode ir, até do que você é capaz. E não tem nada de errado em dizer, eu não tenho tudo. Pelo contrário. Porque quanto antes, porque você não vai ter tudo nunca. Mas se você tem essa clareza, e aí você começa a buscar e movimentar as peças da forma correta, você vai mais longe. Eu tenho um capítulo sobre liderança feminina e sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal um pouco mais pra frente aqui nesse bate-papo, que eu vou puxar isso de volta, porque acho que é um tema muito interessante. Como que vocês foram de um software no agronegócio e foram parar no RH? Como que foi esse ponto de virada? Pois é, olha que legal, tem a ver com a história pessoal do Alê. O Alê, quando eu não conhecia na época, ele foi diagnosticado há uns anos atrás, quando ele tinha 17, 18 anos, com fobia social. E ele tinha várias questões ali, que naquele momento, essa falta de autoconhecimento estava paralisando ele. Então ele me conta que nessa época, que nessa fase da vida foi muito difícil, ele não conseguia relacionar com as pessoas. Ele fala, ele não conseguia namorar, ele tinha que decidir o que ele ia fazer na faculdade. E aí ele teve acesso, né? Um primo muito querido foi lá e aplicou um assessment, uma ferramenta de perfil comportamental nele. Olha só. E ele conta que a partir do momento que ele teve acesso, olha a força que uma tecnologia pode ter, que ele teve contato com aquilo, aquela informação, aquele banho de autoconhecimento destravou várias coisas na vida dele. E aí ele foi escolheu estatística, já baseado, e tem tudo a ver com ele. Ele conseguiu se relacionar melhor com as pessoas, e aquilo ali destravou a vida dele, ele conseguiu tomar várias decisões corretas, pessoais e para a própria carreira. Isso ficou guardado no tempo, né? E aí a gente lá, empreendendo no agro, aí o que a gente faz no final de semana? Não tinha filho na época ainda. Assim, um dia numa bela conversa, a gente tá assim, conversando sobre esse momento da vida dele, e a gente, por que a gente não faz uma ferramenta? Mas uma ferramenta nacional, porque as ferramentas na época, elas eram estrangeiras, os métodos, né? Os frameworks, sim. Custava super caro. Só grandes empresas Mercado usavam. enterprise, sim. Então era uma coisa assim, de acesso a poucas pessoas. Então, baseado naquilo, eu falei, vamos desenvolver uma ferramenta nacional. Na época, eu estava fazendo até pós em culturas políticas, então eu estava com essa questão cultural muito, muito focada. Vamos desenvolver uma ferramenta? E aí a gente começou a desenvolver. O que era assim, a gente tocava a empresa do agro, mas no nosso tempo livre a gente começou a desenvolver a ferramenta. Ele começou como um negócio paralelo. Paralelo, né? Primeiro era só um produto, depois o produto ficou bom. Eu falei, não, então, um produto de assessment. De assessment comportamental. Que vocês criaram o próprio método de vocês. Exatamente. A gente desenvolveu e muito focado na cultura brasileira e com uma precisão absurda. E já saíram vendendo, conseguiram vender. Olha que legal. Primeiro a gente fez a tecnologia e ficou muito bom. A gente observou que a gente conseguiu fazer uma tecnologia muito mais intuitiva, fácil. Porque essas tecnologias, para quem não conhece como funciona, assim, a gente manda um passaporte, você preenche um questionário e em alguns minutos eu tenho mais de 50 informações. No mercado, a maioria das ferramentas você gasta 15, 20, né? E é um processo desgastante, até para candidatos, é difícil. A gente desenvolveu uma ferramenta que em 5 minutos a pessoa preenche e eu tenho mais de 50 informações sobre o comportamento dela de uma maneira fácil e com uma precisão muito alta, de mais de 97%, quase 98%. De acerto. Então, isso fez com que eu tivesse na mão uma ferramenta intuitiva e fácil de usar. Quando a gente viu o que a gente tinha na mão, a gente falou, aí que a gente vai pensar na outra fase. Para quem que a gente vai entregar isso? Então, a Solis começa como uma spin-off. A gente colocou ali, começou pequenininho, a gente foi testando. Nós não tínhamos dinheiro nessa época, nem pensar em investidor e nada disso.
E aí a gente foi criando estratégias ali para distribuir, para testar o produto mesmo. E já tinha esse foco em democratizar para o pequeno? Desde Por conta sempre. do enterprise ser atendido pelos grandes internacionais. E acho que tem também a ver com a nossa vocação. Porque quando a gente estava lá no agro, a gente não quis saber de grandes fazendas. A gente foi pro pequeno fazendeiro. Então, aí você vai ver os pontos se conectando. Essa questão da democratização sempre foi muito forte na gente. Sempre gritou. A gente sempre quis pegar a tecnologia que estava disponível para poucas pessoas e descer. E fazer com que isso estivesse disponível para todo mundo. E aí, isso foi meio que intuitivo. Porque quando a gente olhou no mercado, a gente viu, no Brasil, pouquíssimas empresas usavam. Então, tinha até espaço para enterprise, sim. Mas quando a gente olhava, por exemplo, a rotatividade brasileira, uma das maiores rotatividades no mundo. O Brasil perde bilhões e bilhões de reais todos os anos com rotatividade. E quando você vai olhar onde que está essa rotatividade, essas ferramentas elas eram usadas muito assim para gerência, porque eram caras. Sim. Então, só um grande executivo tinha acesso. Sim. Só executivos. Então, a gente olhar, gente, a rotatividade brasileira não está nos executivos, ela Tá na base. tá na base. Né? É lá que a gente precisa tratar, porque nós estamos dando remédio para quem não tá doente aqui. Exato. Então, a gente começou a ter essa noção mesmo de descer para onde realmente o problema existia. Né? Então, se a rotatividade brasileira, o grande problema da rotatividade está nos pequenos, é para lá que eu vou. Então, quer dizer, você não vendia, eu tenho um software para gestão de DP ou RH para pequenas e médias empresas, porque daí ninguém ia comprar. Você ia na dor. Eu ia na dor. Ah. E isso é legal, porque se a gente tivesse feito pesquisa de mercado, é bem que a gente não tinha dinheiro para isso. Não ia aparecer demanda. Não ia. Não tinha demanda. Nós criamos demanda. Nós tivemos que educar todo o mercado. Porque quando a gente começou no Brasil, a gente entregava só perfil comportamental. Ainda não tinha a plataforma completa Era como quase é uma hoje. feature, né, que vocês vendiam. Exatamente. E quando eu olhava o mercado, não tinha essa cultura de se usar. Muito menos no pequeno e médio. Então, era um produto que era considerado muito sofisticado, só poucos RHs tinham acesso. Quando a gente olhou para isso, falou, isso está errado. Nós vamos mudar isso. Então, a gente começou a educar. E a gente começou a gastar muita energia procurando entender como que a gente podia realmente mostrar para esse RH do pequeno, né, que ele precisava usar a ferramenta para resolver uma dor que era grande, que é a rotatividade. Sim. Então, o RH, quando a gente começou, ele não sabia que ele tinha comprado tecnologia. Ele nem gostava de usar tecnologia. Mas ele conhecia o problema dele, que era a rotatividade, né, a produtividade baixa. Então, a gente nunca se fiou muito na tecnologia em si ou no produto, mas sim na dor. Na dor, então imagino que para você gerar demanda, educar foi um dos caminhos. Que é um caminho longo, né? Tem que ter paciência, não é imediato, né? Porque você tem que formar um mercado, né? A gente tava falando até antes de começar a gravar do case da RD, né? Station, Exato. né? Que pode ter sido muito espelho para vocês, né? Exato, são trajetórias assim muito parecidas, porque nós também servimos a pequenas e médias como RD, né? E a gente admira muito a trajetória deles, mas passa por educação. E olha o que nós fizemos. Na época não tinha investidor, não tinha nada. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos educar. E aí a gente começou a observar, a gente viu que na época, assim, tava no auge dessa coisa dos portais de conteúdo. A gente foi lá e criou um portal de RH. Zero dinheiro, investimento, a gente ali, né, pouquinho assim. E quando a gente foi ver, a gente criou o maior portal de RH da América Latina. E vocês produzindo conteúdo ou começaram a chamar fazia tudo. Colaboradores? A gente produzia, mas aí a gente convidava as pessoas também, colunistas. Então a gente foi criando uma estratégia para nutrir, né, com conteúdo bacana, relevante para o RH. E virou inbound, né? E que virou inbound. E quando a gente foi ver, chegou um ponto que a gente bateu a maior audiência do maior portal de RH dos Estados Unidos também. A gente colocava em termos de audiência, RH Portal foi um dos maiores, tinha a maior audiência da América inteira. Caramba, no tema. E a gente fez isso sem dinheiro. Né? E isso, assim, mostra também a importância da execução. Porque às vezes o empreendedor fica assim, mas eu não consegui investidor. Exato. Mas eu não consegui. Não tenho dinheiro para investir em aquisição. Se você não tem dinheiro,
você tem que ter criatividade. Se você não tem nem dinheiro nem criatividade, aí você tá perdido, aí ferrou. Mas um dos dois você tem que ter. E se você tiver os dois, ótimo. Mas muitas vezes é a criatividade e uma execução bem feita que vai garantir. No nosso caso, foi a nossa estratégia de entrada para o mercado de RH. Nós entramos através do RH Portal. Ali a gente começou a conhecer nosso público. Ali eu me apaixonei pelo público de RH, sem nunca ter trabalhado com RH. Eu fui entendendo, eu li as dores, eu fui entendendo rapidinho do que eles precisavam, o que estava gritando, quais eram os pontos de oportunidade. Ali eu fui entendendo o meu mercado, ali eu fui conhecendo o meu mercado e interagindo com ele. E quanto tempo que levou esse período entre vocês começarem o RH Portal, descobrirem tudo isso, bootstrap e tudo mais, até chegar nesse ponto que virou a Solids como a gente conhece? Porque... E antes disso, uma outra pergunta. Por quanto tempo vocês levaram a ferramenta de assessment de perfil com a empresa do agro? Porque a empresa do agro ali é financiando. Isso, ela bem no conceito de spin-off, né? O que sobrava ali do agro, a gente foi montando uma operação pequenininha. Nossa, eu acho que a gente ficou assim uns 2 anos. Uns 2 anos. E aí vocês viram que o negócio de RH era mais promissor e jogaram toda a energia lá. E aí veio uma característica. Eu não gosto de dispersar energia. Assim, aí é perfil, né? Cada um tem o seu, mas... Sim. A gente viu que, assim, que se a gente colocasse a energia e o foco em um lugar só, o resultado ia ser melhor. Uhum. E aí a gente falou, temos que tomar uma decisão, né? E nessa época, aí a gente já estava tão, assim, envolvido com as questões do RH, a gente já conhecia tanto essa questão da realidade do RH, que a gente optou, e a gente entendeu que ali a gente ia ter... Era um mercado que estava crescendo, assim, não era um mercado que tinha uma demanda clara, mas a gente enxergou muita oportunidade, muita oportunidade. E aí a gente tomou a opção de focar e ficar fazendo uma coisa só. E é curioso, porque o óbvio para uma empresa, uma HR Tech, que era até um termo que acho que nem existia quando você começou. Não tinha startup. Startup pouco se falava, Sim, né? você tinha uma empresa de software, né? Quanto mais uma empresa de TI, às vezes, né? Olhando mais para trás ainda, né? Mas o curioso para mim na trajetória de vocês é vocês terem ido pro PME, pro pequeno e médio, porque o óbvio para uma empresa de software de RH seria ir pro enterprise, ciclo de venda longo, né? Exatamente. Outro ticket médio, né? E tudo mais, né? E quando você olha assim para o mercado das HR Techs, você vê que 99% foi pelo caminho da enterprise, né? Então, é relativamente natural. E ao longo da trajetória, é engraçado porque a gente já tomou bomba de investidor. Teve investidor que falou, olha, vocês estão... Por causa da tese. E isso fez a gente ir bootstrap mais tempo. Porque teve uma hora que nós tivemos... Hoje a gente abre mão da tese... Teve dúvida em algum momento? Eu acho que dúvida no sentido assim, reflexões elas sempre têm que existir, senão, né, a gente sempre tem que estar se questionando o tempo todo. Mas eu nunca tive dúvida em relação à minha vocação. Então sempre para mim estava muito claro onde que a gente gerava impacto, porque assim, eu ia até hoje, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de estar na ponta. Então eu lembro que eu fazia as visitas assim, eu lembro direitinho, tinha num desses prédios da Paulista, uma reunião com uma grande empresa, aí eu entrei assim, aquele monte de RH, todo mundo de terno, a maioria advogado, assim, sabe? E era um prospect. E eu falando e tudo, e a gente conversando, e meu coração ficava de um jeito. Aí eu saí dessa reunião, e era uma grande conta, assim, podia salvar o dia. Sim. E aí eu lembro que eu fui num dos nossos primeiros clientes, né, que era uma loja de lustres, né, pequenininha ali. E eu lembro que eu visitando o RH, era uma salinha, nem era o lugar mais bonito, sabe, da empresa. E ali, eu falei assim, gente, é aqui que eu viro o jogo. Tem uma conexão com o propósito. É aqui que eu mudo a realidade, né, pela minha vocação, pelo aquilo que eu tô entregando, pelo que você... Na grande empresa, óbvio que eu contribuo e nós temos grandes clientes, mas é diferente. A agenda de interesse do executivo é muito diferente do pequeno empresário, né? E impacto, a gente soltou agora, a gente está economizando bilhões de reais para os nossos clientes. Hoje, meu cliente pequeno, ele entra ali com uma taxa de rotatividade ali, média, perto ali dos 40%. E em alguns meses,
E aí logo a rotatividade vai caindo, e chega num ponto que a rotatividade média dos nossos clientes é 17%, é menos da Caramba. metade da média nacional. E por conta do tempo e da quantidade de clientes, você tem esse dado já, né? Pra publicar. Eu tenho esse dado, isso é publicado. Então, eu consigo reduzir cada cliente, em média, cada cliente economiza por ano usando nossa ferramenta quase R$280 mil. Isso para uma pequena empresa É muito. é muito. Sim. Então o cliente entra, ele percebe valor. A gente entrega hoje, e isso é bacana, a gente não entrega só tecnologia. A gente aprendeu que junto com a tecnologia, a gente tinha que entregar uma jornada eficiente de gestão de pessoas. Então eu entro na pequena e média empresa, eu mudo a forma dela fazer gestão através das pessoas. O impacto é muito maior. Quando a gente pega a média de crescimento das pequenas e médias empresas que não usam sólidos para as empresas que usam, as nossas empresas, elas contratam, elas são muito mais eficientes, elas são 6 vezes mais eficientes. Ou seja, eu estou tornando as empresas mais fortes e mais competitivas. Agora, isso hoje é óbvio, eu tenho dado. Agora, lá atrás... Era fé. Era fé. Até quando vocês foram bootstrapped e quando vocês receberam o primeiro investimento? Porque vocês começaram como uma feature e eu imagino que o seu farol e o do Ale foram enxergando cada vez mais longe como oportunidade de você montar todo esse ecossistema que cuida da jornada, como você disse, né? Onde que virou a chave de você sair só de ser uma feature, crescer, e em que momento que vocês falaram, poxa, a gente precisa acelerar esse crescimento? Nós somos bootstrap até 2019. Ou seja, a gente caminhou... É bem recente. É bem recente. E na nossa trajetória, fazer uma linha do tempo rápida, assim, a gente começa em 2010 entregando mapeamento comportamental. 2010 que começou? 2010. Caramba! Mas tem uma história aí, porque a Solids eu até tenho dificuldade de falar qual que é o aniversário da Solids, porque nós pivotamos e recomeçamos ela em 2015. Então, em 2010, a gente entrega o mapeamento comportamental. Em 2013, eu tomo uma série de decisões erradas e praticamente quebro. Quebrei, sabe aquele negócio? Manda todo mundo embora, negocia com o fornecedor, chora um monte antes de ir embora. É por isso que esse negócio de paixão comigo não funciona, não. Eu odiei essa época. E vem o grande aprendizado de como você gera o seu negócio hoje. Mas isso me marca até hoje. Então, em 2013 ali, 2014, eu tive que quebrar, entender que eu fiz tudo errado e tomar uma decisão. 2015, a gente pivota e a gente começa a Solids de novo. Quais foram os grandes aprendizados? A primeira, o RH do Brasil não precisava de mapeamento comportamental sozinho. Ele precisava de uma plataforma completa de gestão de pessoas. E lá em 2013, eu quebrei, errei tentando fazer isso. Eu quebrei porque eu tentei desenvolver a plataforma, fiz ela grande demais. A visão estava certa. A visão estava certa, a execução foi errada. Entendi. A gente chegou a um ponto, acabou o dinheiro, não acabou o software. E aí, aconteceu com vocês, eu sei que você, continuando essa história de você tá tão crente na tua visão e aí você executa, desenvolvendo software, você tá vendo que tá chegando lá, mas chega um momento que você tem sinais de que vai dar ruim, mas você não quer acreditar naquilo, você tá vendo que o muro tá chegando, mas você fala, cara, eu tenho que dar certo, e você vai estica a corda até quase o limite de chocar. Porque eu tô falando isso porque eu criei uma das primeiras plataformas de voz sobre IP do Brasil. Eu tive uma startup de telecom, 2003 mais ou menos, e a gente passou pela mesma coisa. Era uma spin-off de uma empresa de tecnologia que eu tinha que estava dando resultado, investimos nessa spin-off. O mercado inteiro começou a validar o nosso produto, só que o produto não estava pronto e a gente foi desenvolvendo, não conseguia vender. Chegou uma hora que foi acabando o dinheiro, só que você começa a não acreditar. A gente começou a se endividar para conseguir manter aquele sonho de pé, até o momento que foi insustentável. Daí a gente vendeu a empresa inteira, toda a propriedade intelectual para uma multinacional, senão a gente ia bater no muro, né? Então, eu entendo um pouco o que você passou naquela época. E eu acho que nesse caso, assim, a visão estava errada, mas teve um adicional aqui. Que aí, sendo bem transparente, eu fui muito arrogante. Muito arrogante. E eu fui arrogante porque não é que eu só ignorei os sinais. Eu ignorei meu sócio. E aí é um ponto importante. O Ale sempre teve a visão correta.
O Alê sempre viu, olha, vamos começar pequeno e vamos expandindo. Ele sabia o que ele tinha que fazer, certinho. Mas naquele momento, eu fui tão arrogante, eu achava que a minha visão estava tão correta, que o que tinha era acelerar, tem que crescer, não dá tempo, não dá. Que eu ignorei tudo isso. E a gente vai vendo a referência externa e não interna, né? Exatamente. De sucesso. Exatamente. E por isso que é importante, por isso que eu falo essa questão, às vezes, dos sócios, né? A relação, como é importante a gente dar valor naquilo que a gente não tem. Uhum. Porque a única vez na minha vida que eu não dei valor, eu me dei muito mal. E foi nessa época. Então, eu acho que a gente precisa... E é muito comum no empreendedor, ele é muito otimista, o empreendedor é otimista, ele acha que ele consegue tudo. Isso é bom, num certo ponto é bom, mas é muito bom ter o contraponto também. Sim. Você precisa de ter o equilíbrio, o contraponto, aquilo que alguém para te falar tudo que vai dar errado, alguém para te falar que vai, sabe? Sim. Porque, mas esse é um momento importante a gente falar, porque relação entre sócios é um... Eu tenho um agravante, né, que vocês conseguiram superar, né? Graças a Deus deu tudo certo, eu enxerguei isso a tempo. Mas é uma coisa que eu repito e que eu carrego comigo e que eu não deixo adormecer. Porque eu quero errar em outras coisas, nessa não. Uhum. Eu não posso errar nisso mais, porque eu já tive um aprendizado. Então, isso é uma coisa. Então, 2013, 2014, então, Sólidos praticamente acaba e eu tenho que começar de novo. 2015, a gente começa, então, entregando uma plataforma completa de gestão de pessoas. Ou seja, a gente não desistiu da visão porque ela estava correta, focada em pequenas e médias empresas. Então, a Sólidos, como ela existe hoje, ela começou em 2015. Entendo. E aí é a proposta diferente, pegando, né, a parte comportamental. Então, o software ele tem inteligência de soft skills na jornada inteira. Então, o tempo todo a gente está ali. E isso é um diferencial importante, porque a gente foi pegando uma coisa que a gente já tinha, uma tecnologia muito boa, mas a gente acoplou isso numa jornada inteligente e eficiente de gestão de pessoas. Porque quando você olha o dia a dia de uma empresa, muitas vezes você contrata a pessoa pelo currículo, mas na hora de demitir, você demite pelo soft skill. Comportamento. Sim. Então, a gente colocou isso no software inteiro. Então, o software todo, a jornada toda de RH, ela está conversando com essas informações que a gente tem. Então, a gente conseguiu entregar uma ferramenta simples, intuitiva, mas muito eficiente e com uma riqueza de dados que muitas vezes a grande empresa não tem. Porque o que eu tenho ali de análise de informações comportamentais é uma coisa absurda. Eu consigo fazer predições, eu consigo fazer predição de rotatividade, eu consigo entregar o padrão, né, quem performa melhor e consigo informar isso para o recrutamento e seleção. Então, eu consigo criar ali uma jornada extremamente inteligente, simples e fácil de usar para o pequeno. E esse é o desafio do pequeno, onboard rápido, para você gerar o sucesso logo, para reter. E muitas vezes quando a gente fala de democratizar, as pessoas pensam só em preço. Mas não tem a ver só com preço. O valor, óbvio que o preço a gente tem que pensar nisso, mas é sobretudo pensar em ser simples, eficiente, democrático e tem que caber no dia a dia das pessoas. Tem que entrar na cultura da empresa, Tem que entrar, né? Tem que ser fácil, todo mundo tem que usar. Então, esse foi o desafio. Então, em 2015, a gente nasce com essa proposta de entregar um software com muita inteligência de dados, mas simples, fácil, onde todo e qualquer RH pode usar. Especialmente aquela empresa, muitos clientes entram e começam a implantar a Sólidos, assim, é o primeiro RH. São empresas que nunca tiveram RH antes, porque a gente vai ali, muitas vezes, naquela empresa que está começando a estruturar os seus processos. E aí a gente entra com essa jornada eficiente. Aí entra por uma dor, só que ele vai aprendendo que a plataforma entrega muito mais. Exatamente. E aí é a tarefa de vocês educar o sucesso do cliente, né? E é muito legal, porque normalmente as pessoas entram, recrutamento e seleção, porque o recrutamento e seleção é a parte mais óbvia, né? Todo mundo tem contrato. DP, né? Departamento pessoal, né? Isso, e a gente começa a ensinar que se você, enquanto RH, você só foca em recrutamento e seleção, você está enxugando o gelo. Uhum. Porque se você não olha para o todo, ali para o dia a dia, para a parte de engajamento, para a parte de performance, você vai estar sempre fazendo recrutamento e seleção e não de um jeito positivo. Sim. Né? Então, a gente começa a entrar até hoje a educação, né? Desde aquela educação. E engraçado que hoje eu já não preciso explicar para o RH que ele precisa usar tecnologia, ele já entende.
Mas hoje a educação está muito presente no sentido de qual é a jornada mais eficiente de gestão de É pessoas. um outro momento de cultura, né? Desse mercado. Exatamente. E agora o que a gente tem feito, a gente está educando o RH para falar: ei, RH, você é tão importante, você é tão estratégico que você pode gerar resultado financeiro para sua empresa. Olha só, olha a média aqui, ó. É que você tem dado. Eu tenho dado. Então, olha só quanto você está economizando todos os anos para a empresa. Então, é uma conversa que é uma conversa de negócio. É outro momento. Agora, isso tudo, você falou, 2015 começa essa nova fase da Solids, com essa visão, mesma visão executada de uma forma correta, vamos dizer assim. Foi até 2019. Então vocês foram crescendo, quer dizer, teve Product Market Fit, que era um termo que nem existia na época, né? Validou, começou a crescer e foi orgânico. Foi orgânico. E vocês chegaram em 2019, em que ponto que vocês falaram, puxa, tem um passo agora adiante? E foi muito legal, porque assim, em 2015, eu e a Ale, nós executamos um plano onde a gente triplicaria num ano, triplicaria no outro e dobraria 3 anos seguintes. Clássico, né? Só que a gente só tinha um PowerPoint. E no nosso plano, aí o Ale, eu lembro, tem até a planilha famosa dele, que tinha lá quantas pessoas a gente ia contratar, quanto de receita a gente ia entrar, a gente tinha tudo planilhado. E aí, a gente, nas nossas análises, lá pelo segundo ano, ou seja, 2016, 2017, teria que entrar investidor. Então, a gente começou a conversar com os fundos e tudo. Só que os fundos... Assim, primeiro, naquela época, não tinha cultura de de investir em RH. Estava começando, mas ainda quase nenhum investidor colocava dinheiro em RH. Não tinha muito essa clareza de que PME era o melhor mercado. Então, claramente, tinha uma preferência em relação a empresas que usavam, que iam para a enterprise. Mas o que mais batia, muitas vezes, é que o investidor falava com a gente estava com a tese errada, porque a gente estava com a estratégia de tudo num só lugar. Então, os investidores falam, olha, a lógica de SaaS diz que você tem que entregar só um pedaço da solução, ficar muito bom nela e se especializar. Só que quando eu olhava para o meu público-alvo, que é o pequeno, isso faz total sentido quando você atende enterprise. Porque realmente enterprise você tem várias ferramentas. Quando você olha para o pequenininho, ele não está usando nada, ele está usando Excel. Ele não tem orçamento e ele não tem tecnologia para integrar. Então, ou ele tem uma jornada completa em um só lugar, ou ele não vai ficar comprando várias ferramentas. Não é essa a melhor estratégia para ele. Seja por questões de orçamento, seja por questões de tecnologia, ou seja, não fazia sentido. Precisava de uma suíte integrada. Não fazia sentido. Então, eu tive que tomar essa decisão. Eu olho para o investidor ou eu olho... Para sua visão. Pro mercado. Pro cliente. Era o cliente que estava gritando. Eu até confesso que seria mais fácil ir pro caminho que os investidores na época estavam apontando. Mas não fazia sentido pro meu cliente. Não fazia sentido pro meu público-alvo. E eu sabia que era ali que eu tinha que estar. Eu sabia que era com o pequeno que eu tinha que ficar. Então, a gente teve que tomar uma decisão que foi difícil, mas é uma decisão de continuar sozinho. E aí, no PowerPoint, na planilha do Ale, em 2017, seria a primeira rodada, mas que aconteceu, então, em 2019. 2 anos, dobro do tempo depois, praticamente. Exatamente. E o que é mais legal, batendo as metas. Quando a gente chega em 2019, a gente cumpriu com tudo que a gente se propôs a fazer. Validou que esse mercado, né, precisava do seu produto, e aí algum fundo, eles estavam certos. Exatamente. Porque aí já era uma jornada que começou, né, 2016, ali 2017, e aí eu já tinha ali números e a gente já tinha o resultado. Então, assim, o que convence muitas vezes no final do dia, eu acho que a visão ela é importante, mas a visão ela tem que vir acompanhado de uma execução. E o resultado, né? E o resultado. Então, é muito bom você conseguir se provar, né? Você mostrar a sua visão, ter visão é importante. Mas a visão sem execução, ela é só um sonho. Ou um devaneio, depende. Então, quer dizer, quando entrou o primeiro investimento, vocês estavam mais do que provados. E isso, se jogar, de novo, tem tanto ponto conectado, né? Se jogar com a experiência antes de 2015 que você teve. 4 anos tendo que executar orgânico bootstrapped. Tudo foi só meio que reforçando a casca, né? Exatamente. Para vocês, quando tivessem um aporte, estavam muito prontos para
continuar executando de uma forma responsável, de certa forma. Especialmente porque uma das decisões que nós tomamos em 2015 era que nós seríamos SaaS. Nós entraríamos na economia de recorrência. Economia de recorrência em 2015 estava começando, assim. Meu cliente não sabia o que era isso. Antes comprar software era on-premise, né? Você comprava licença. E no meu caso, eu vendia o mapeamento comportamental. A pessoa ia lá, comprava, vamos supor, 20 mil em créditos. Quando ela acabava, ela voltava e comprava. Ou não. O que eu fiz foi falar assim, não, cliente, você não vai mais fazer um contrato de 20 mil comigo. Você vai começar a usar a mensalidade de R$200, R$400. O que acontece com o fluxo de caixa? Ele dá uma barrigada. Sim. É o que a gente chama de barrigada do SaaS. Sim. Porque eu tô abrindo mão de um contrato de 20 mil para mensalidade de 300, R$400. Então, na prática, significava que eu ia ter uma barrigada no fluxo de caixa e que eu não ia poder errar. Então, a minha execução não tinha margem para erro. Eu não podia errar. Porque senão, eu ia ficar parada no meio do caminho. E esse momento de ficar tantos anos acompanhando tudo na unha. Quer dizer, a sua máquina de aquisição e retenção também, obviamente, né? Exatamente. Você teve que ir tunando isso. E com um nível de eficiência muito grande. Porque eu não tinha margem para errar. E isso foi me forjando, foi nos forjando. E foi nos levando cada vez mais para o dia de hoje. Então, hoje, o que eu percebo é que eu sou muito grata por esses anos. Sou muito grata por cada não que eu levei do investidor. Porque isso me deu uma habilidade, isso me deu uma casca que eu não teria. E talvez a Solids não teria dado certo se o dinheiro tivesse entrado antes. Exatamente. Fazer mais com menos e ter essa sensação, olha, se você não vende, você não come. Se você não vende, você não paga as suas contas. Isso é muito saudável. Isso é muito bom. Porque isso vai criando, formando uma identidade que é muito importante. Então, quando chega o primeiro investimento, eu sabia o valor do dinheiro, isso é o primeiro ponto. Eu sei quanto custa cada coisa. E segundo lugar, eu sei que investimento é retorno, tem que dar retorno. E como é que você vai dar retorno se você não tiver uma operação eficiente? Então isso foi criando uma identidade na gente muito forte de nunca abrir mão da eficiência operacional. Sei que hoje está na moda, tá todo mundo falando disso. Mas pré-2022, houve o momento da loucura coletiva, de certa forma, né? Onde acelera a todo custo. E Unit Economics não precisava parar de pé, desde que ganhasse o mercado. Eu acho que existem estratégias diferentes, visões diferentes. Acho que até algumas empresas cresceram e vão se provar nesse movimento de crescimento a todo custo, mas não é a minha história. Não é como eu construí, não é como eu cheguei até aqui. A minha história é uma história de uma empreendedora que nunca abriu mão da eficiência operacional. E mesmo com dinheiro, sempre veio essa busca, só que óbvio, né, com uma visão com uma capacidade de investir muito maior. Mas é aquele negócio, você esticar a corda sem deixar ela estourar. É aquele limite. Qual é o limite de você ser o mais eficiente possível sem perder velocidade? Ou você ser o mais veloz possível sem perder o limite da eficiência? Então, eu tô sempre nessa fronteira, assim, sempre tentando esticar mais um pouquinho. Porque são coisas muito fortes. Eu consegui ficar capitalizada e muito bem capitalizada, mas eu tenho uma bagagem de trabalhar com eficiência muito grande. E isso meio que faz parte da minha identidade como gestora, sabe? É curioso, né? Porque parece que houve muito tempo onde vocês não eram os queridinhos dos investidores. Não. De repente, em 19, a porta. Aí entramos na pandemia. A pandemia acelera muita empresa de tecnologia do ponto de vista de geração de demanda, necessidades de estar tudo... transformação digital nas companhias e tudo mais. E 2022, vocês recebem um investimento recorde, né, no segmento, né, como a HR Tech na América Latina, $100 milhões, aquela história toda. E de repente vira a queridinha do mercado, quando todo mundo quer falar com vocês também, né? É muito, muito, muito curioso. E você acha que de 19 para 22, entre o primeiro investimento, a entrada na pandemia e chegada em 22, o que fez isso acontecer foi que essa cultura, ela só continuou acontecendo quando entrou na pandemia? Eu acho que o RH, ele passou por uma fase de maturidade muito grande, né? Então, assim, de repente o RH começou, essa barreira, essa resistência em usar a tecnologia, ela meio que cai.
Ficou claro para todo mundo que o RH era uma das últimas fronteiras de automação das empresas, né? Então, o marketing já estava automatizado, financeiro, mas e o RH? Então, isso também fica claro, porque de repente você tem que fazer tudo isso online muitas vezes, então isso ficou claro. Mas eu acho que no nosso caso, assim, você falou, engraçado essa expressão, ser o queridinho. Minha preocupação é ser o queridinho do cliente. Sim. Porque é ele, sabe? É ele. E isso é uma coisa, assim, às vezes, como empreendedores, assim, eu sei que é importante, a gente tem que ter bons relacionamentos com investidores, tudo, mas, cara, a gente tem que amar o nosso público-alvo, é o cliente, sabe? Ele é quem realmente financia a nossa operação. É ele que tá ali. Se você não tem ali um relacionamento profundo com o cliente, investidor nenhum vai colocar dinheiro em você. No final do dia, você tem que ser o queridinho do cliente. E a gente se esforçou muito, a gente sempre sempre prezou muito por isso. Por ter um relacionamento muito próximo e diferente com o cliente, e conhecer o cliente. Então, na pandemia, o que a gente fez foi abraçar o cliente. E a gente começou a extrapolar coisas, às vezes não tinha a ver com tecnologia, mas falei, gente, tá na hora da gente cuidar do nosso povo. Eu lembro que eu fazia live o dia inteiro com o cliente, assim, no auge da pandemia. E aí, as conversas, as pautas, muitas vezes extrapolavam a tecnologia. Né? Muitas vezes a gente está falando de análises financeiras, ajudando o cliente a pensar em análise financeira, como não fechar o seu negócio. Porque você já tinha confiança dele, né? E aí Exatamente. você começou a virar recurso de conteúdo e educação para outras coisas, né? E a gente começou assim, e a gente conseguiu crescer no meio da pandemia, né? Mas foi um momento onde a gente ficou muito mais próximo do cliente. Nós já tínhamos esse relacionamento, porque o RH Portal, querendo ou não, foi uma grande comunidade, né? Então, a gente já tinha um relacionamento, essa relação de comunidade sempre foi muito forte. E isso fica mais forte ainda na pandemia. Porque, de repente, uma coisa que aconteceu que foi legal, eu paro, assim, até então eu conversava muito com o RH. Eu comecei a conversar muito com o dono da empresa. Porque o dono da empresa não sabia o que fazer no meio da pandemia. Ele não sabia se ele fechava o negócio dele, o que ele tinha que fazer, como que ele geria pessoas. A pauta gestão de pessoas deixou de ser a pauta um lugar só de RH e foi pro CEO. Sim. E aí esse CEO, muitas vezes, assim... E desde então eu tenho falado muito com empreendedores sobre gestão de pessoas. Porque eu descobri que eu não precisava educar só o RH. O empreendedor, normalmente, ele tem um gap muito grande de gestão de pessoas. Ele tem uma imagem errada sobre... Sim. Né, aquela imagem um pouco estigmatizada do passado, né? do RH só como apoio. Sim. Gente, e olha o que a gente está fazendo. A gente está colocando o RH no centro da estratégia, deixando a empresa mais forte, mais competitiva, mais saudável financeiramente. E tudo isso é uma conversa que eu tenho tido com os empreendedores e que começou muito na pandemia. Você acha que você ter o produto validado, tudo bem, já tinha recebido investimento em 19 pré-pandemia, mas produto validado, visão entregue e comunidade formada, esse pilar comunidade, essa soma foi o que fez vocês terem... Assim, óbvio que a pandemia foi ruim, mas a pandemia ela acelerou vocês por conta dessa combinação, junto com a cultura de execução de vocês? Eu acho que sim. E acho que uma coisa também ficou muito evidente, a tese de tudo num só lugar. Porque até então, o RH estava usando Excel. Né? E até hoje, quando a gente vai analisar a análise de concorrente, meu maior concorrente ainda é o Excel. E na pandemia ficou mais óbvio que não dá para fazer gestão de pessoas com Excel. Você precisa ali de ter um processo. E não pode ser qualquer processo. Então, eu acho que o que gritou muito, o que tem corroborado cada vez mais com o nosso crescimento finalmente o mercado entendeu que a tese tudo num só lugar é a tese mais eficiente. É uma tese que hoje todo mundo está correndo atrás de montá-la, mas a gente começou em 2015. Então, eu acho que ter visto isso antes de todo mundo e ter tido essa convicção e talvez essa coragem, né, de falar, olha, deixa eu ir sozinho, mas eu não abro mão disso, tem feito com que a gente colha frutos hoje, né? E 2022 foi uma chancela do mercado, né? Chancela. Quando vocês receberam, era o quê? A Série B? Série B. Série B. Uma Série B do tamanho que vocês receberam, é como se... por um lado, lava a alma de validação do mercado, por outro, aumenta a responsabilidade, né, de como continuar essa trajetória, né? Eu só sinto a parte do aumento da responsabilidade. Mas você tem razão, é uma validação. Porque quem tá de fora, o mercado só olha o número do cheque, né? 530 milhões de reais. E te olham diferente.
Olham, mas eu não concordo. Acho que não deveriam. Aham. Porque eu sou a mesma pessoa. Porque parece que traz um carimbo de sucesso, de validação, né? Mas eu acho que isso é um pouco vaidade. Assim, isso, eu Sim. não acho que é isso, não. Assim, eu sei que tem isso. Eu reconheço os olhares, eu reconheço as aproximações que foram feitas pós-cheque. Ainda mais você CEO, mulher, liderança feminina. Acho que valida tantos checks pro mercado, né? Que acaba virando quase que uma entidade representando, né, o empreendedorismo feminino, de certa forma. Essa é a parte boa, né? É a Te abre parte portas pra você poder ajudar também, né? Exatamente, essa é a parte boa. Eu acho que ter essa validação e ser capaz de inspirar outras pessoas, sobretudo outras mulheres, é uma parte muito legal e muito importante do trabalho. O que a gente não pode perder é o pé no chão. Um cheque de 530 milhões não diz nada se você não tiver essência, se você não tiver foco, se você não tiver disciplina. Aliás, isso pode ser o início do fim. Exato. Né? Muito dinheiro, se você não tiver conexão com o seu cliente, se você não tiver uma tese clara, pode ser o início do fim. Nós vimos isso. Nós vimos empresas que captaram um volume alto de dinheiro e que hoje não existem mais. Ou que ainda estão patinando. Exatamente. Então, assim, isso não me pega. Eu sou muito grata, sou muito feliz. Eu sei que isso criam muitas vantagens para mim, mas eu não me fio nisso. Eu me fio no dia a dia, eu me fio no cliente, no que ele entrega, nos desafios. Eu não cheguei lá, isso não é um prêmio. Eu tô no meio do caminho. O crescimento, a partir desse momento, ele vira também com trazer outras empresas através de M&A que complementam a sua oferta? Sim, a nossa duas coisas que eu acredito. Primeiro, muito espaço de crescimento orgânico. Então, a gente ainda cresce, a gente se propõe a crescer mercado, de forma muito agressiva, de forma orgânica. Mas, certamente, a estratégia de M&A é uma estratégia que é muito importante pra gente. Pensando em tudo num só lugar. Nem tudo vai fazer sentido a gente desenvolver dentro de casa. Dentro de casa, a gente não tem conhecimento, às vezes não tem, né? E isso foi legal, porque junto com o investimento, a gente fez nosso primeiro M&A no primeiro ano, que foi Tangerino. E essa que aumentou a base de clientes, né? Aumentou. Não é só tecnologia, muito. Exatamente. Né? E por que foi legal? Por que nós entendemos? De novo, focando no cliente, focando, né, na necessidade dele, a gente observou que muitas vezes o cliente, o RH ali da pequena e média, ele está muito próximo do departamento pessoal. Né? Quando ele não é a mesma pessoa. Né? Às vezes o pequeno, ele é financeiro, ele é RH, ele é DP, tá muito junto. E a gente entendeu que para essa jornada ser realmente eficiente, faria sentido a gente expandir um pouco essa jornada. E aí a gente faz o nosso primeiro M&A, que é Tangerino com ponto. E a partir daí a gente expande essa jornada para uma jornada de departamento pessoal também. Porque a gente entende que é isso que o RH do pequeno ele precisa. E tem sido uma jornada de muito aprendizado, de muito sucesso, assim, deu super certo. Deu match de cultura também? Total, total. Isso é uma coisa que a gente olhou muito. Engraçado que normalmente no M&A tá todo mundo tão preocupado, né, com os valores financeiros, e óbvio que a gente olhou tudo isso, mas um dos pilares que a gente mais levou em consideração foi a questão da cultura. Ainda mais você, né, da origem de vocês, né? Que é exatamente olhar para isso, né? Então, assim, do ponto de vista da cultura, dos valores, assim, a gente fez o melhor negócio, né? Porque a gente foi um M&A muito focado sempre no dia seguinte, e não só em assinar o contrato, né? E talvez esse seja o grande erro de muitos M&As, né? Você foca tanto naquele contrato, que eu sei que é difícil, tem várias complexidades, e no dia seguinte. A gente focou no dia seguinte. E na perenidade dos negócios juntos para criar mais valor, né? Exatamente. Então, assim, tem sido uma jornada super bacana, né? Você falou, no primeiro investimento, nós tínhamos ali uns 3 mil clientes. Quando a gente pegou o primeiro investimento em 2019. Chegou a 3 mil orgânico. Orgânico. Hoje são 25 mil clientes. Caramba, multiplicou por 8. 1.200 clientes por mês, novos clientes por mês, em média. Caramba. Então, em média, 1.200 novos clientes por mês. E tudo isso com uma estratégia orgânica, crescendo muito orgânico, mas também Tangerino vindo para completar, para somar. E assim, tem sido fantástico. Não só do ponto de vista de aprender. Aprendi um monte, aprendi muito.
Mas também do sentido de conhecer mais profundamente a dor, né? De quem está ali na PME. Existe uma oportunidade muito grande em departamento pessoal. Né? A mesma coisa que eu vi em RH, eu vejo isso hoje em DP. Dá para crescer muito ainda. Dá para crescer muito. Ô, Mônica, qual é a quantidade, qual é o tamanho da Solids hoje como headcount? Quantas pessoas tem na empresa hoje? A gente está perto de... Acho que a gente passou agora 750 pessoas. Caramba. E como que é a cultura da Solids, da porta para dentro, né? Como que você constrói cultura? Como que expande para 700 pessoas? E claro, parte veio com M&A e tudo mais. Como que você mantém uma cultura forte a partir do momento que bater o bumbo sozinho não basta, né? Como que é? Eu acho que um pouco, assim, quando a gente fala... Eu vejo muito cultura como um instrumento de gestão. Cultura é um instrumento de gestão. Você precisa ali mudar, alterar, compor o tempo inteiro. É orgânico e é o todo dia, né? E é fluido. Assim, você não pode... A cultura da Solids, quando ela nasceu, ela não pode, não deve ser a mesma de hoje. Porque novos elementos entraram, novas complexidades. Então, uma coisa que eu tenho focado bastante, assim, é quem nós somos e como nós entregamos, como nós servimos. Então, e aí a gente já conversou bastante, por exemplo, você já conheceu o lado da questão da eficiência operacional. Então, a Solids, da porta para dentro, é uma empresa que sempre se preocupou muito com performance, com crescimento. Mas é uma empresa também que a gente sempre falou muito de ter coragem, de não ter medo. Porque se eu não instigasse, se eu não estimulasse meu time a pensar assim, eu não teria feito o que eu fiz sem investidor nenhum. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não estaria falando de dobrar ano a ano até hoje. Tem hora que, assim, você tem que mostrar que as pessoas podem ir além. Isso é uma coisa que é muito forte. E eu acho que é uma vocação nossa, assim, tudo que a gente pega, a gente tem essa missão de multiplicar, de crescer. Então, cada pessoa que entra na Solids, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Então, às vezes, assim, nem todos os dias são bons, são felizes. As coisas dão errado. Tem muita dificuldade no caminho. Tem pressão, tem dificuldade. Nem tudo é perfeito. Mas para mim uma medida de sucesso é quando a pessoa fala assim, nossa, eu fiquei na Solids tanto tempo, como eu cresci, como eu aprendi. Então essa cultura de crescimento, não só da empresa, mas das pessoas, é muito forte. E ter essa clareza na cultura de que a pessoa sabe onde ela tá e para onde ela pode crescer. Exatamente. E com conversas transparentes, honestas e sinceras. Né? Dizendo assim, nem sempre os dias serão bons. Tratando adulto como adulto é o que eu acho importante, né? Mas olha só, a gente pode chegar onde ninguém chegou. A gente pode ir até onde ninguém foi. A gente não precisa ter medo do impossível. A gente não precisa duvidar. É chegar até onde pode ir o ser humano, até onde as pessoas podem ir, até onde a gente pode ir como grupo. Então isso é muito forte. E tanto que é um princípio, né? Assim, é um dos nossos princípios, a questão de coragem para ser diferente. E não interessa se o mercado está todo indo para um lado, porque isso faz parte da nossa história. Sim. Não interessa se está todo mundo fazendo de um jeito. A gente consegue fazer do jeito. Você tem mais do que evidências provadas de que funciona você ter fé e executar, por mais que os outros falem não, né? Então tem esse princípio da coragem para ser diferente. E tem também a questão que é muito forte, que é ser humano. A questão do humano. Um aprendizado muito grande, Léo, que a gente fez, assim, a gente não entrega só tecnologia. A gente entrega um conhecimento profundo sobre as pessoas. Isso foi uma coisa que eu entendi muito. Tecnologia é um meio, né, só, né? E outra coisa, eu não vou falar nunca, você não vai me ver falando de inteligência artificial por inteligência artificial. Você não vai me ver falando de tecnologia seca. A tecnologia é um meio para que o ser humano alcance o próximo nível, para que ele cresça, para que ele se torne melhor. A gente se preocupou o tempo todo em criar o que a gente chama de tecnologia humana, de inteligência humana. Até pela nossa natureza, pela nossa vocação. Então, essa coisa sobre conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando na empresa, quem ele é, como ele se comporta, como que é o dia a dia dele. Isso está dentro do produto. Agora, como é que isso está dentro do produto se dentro de casa eu não tenho conhecimentos sobre quem é esse ser humano? Então, a Solids tem essa pegada de realmente entregar uma tecnologia, mas que seja uma tecnologia humana que faz com que as pessoas cresçam. E isso precisa se materializar nas pequenas e nas grandes coisas. Como é que eu posso falar de uma tecnologia humana se eu não estou preocupado, por exemplo, no caso das mulheres, né, em fazer com que essas mulheres consigam conciliar a sua vida pessoal e profissional também?
Isso é cultura, tem que estar lá. Uhum. Se você for na Sólidos hoje, vai estar cheio de menino, de criança. Porque isso pode ser qualquer dia, qualquer hora, não tem data marcada. Mas a gente sabe que chega férias de julho, o pessoal está trabalhando, alguns times estão no híbrido, né? Então eles vão para o escritório alguns dias. E chega julho, muitas vezes o quê? Você não tem rede de apoio, nem todo mundo tem. Então a Sólidos é a empresa onde as mães, os pais, quem quiser, pode levar a criança, não precisa avisar não. Porque é o lugar. Porque a gente entende que isso muitas vezes é um gesto tão pequeno, mas que isso pode viabilizar a carreira de uma mulher. E pode ser o ponto de conexão de uma pessoa escolher estar na Sólidos. Exatamente. Né? Então essa questão assim, como a gente realmente transferir isso que a gente passa na tecnologia, que é ser humano de verdade. No sentido de entender esse ser humano, entender as necessidades, entender que eles são diferentes. A Sólidos, a gente tem essa questão até pelo mapeamento comportamental, a gente valoriza muito as diferenças. A gente gosta de gente diferente. A gente gosta de gente... Sabe? O igual não é o que melhor funciona. Então, a gente traz isso para a cultura também e que reflete um pouco o nosso produto. Então, o tempo todo, como a gente tem um produto de gestão de pessoas, é um bate e volta entre a tecnologia que a gente quer entregar, mas vestindo isso dentro de casa. O famoso tem que viver o que prega, né? E é um espaço de aprendizado. Então, por exemplo, quem trabalha no meu time de gente, do RH, não tem um papel normal. Porque ali ele vai envolver com produto, ele vai pensar com produto. Então, o time tem uma relação diferente com a gestão de pessoas, porque a Sólidos também é um lugar de aprendizado, de experimentação, de testar. Algumas coisas a gente testa a gestão de pessoas o tempo todo. Algumas coisas dão super certo, outras coisas não dão certo, mas são testes. Legal isso que você está falando, porque é como se fosse um laboratório sobre o que é o futuro do RH, né? Exatamente. Né? Não só no produto, mas nas ações, nas práticas. Em alguns momentos, as pessoas ficam até assim, mas não é assim. Então, por exemplo, tinha uma época, hoje, a gente tem lá o módulo de gestão de desempenho. Então, tem na Inbox, avaliação de desempenho, e a gente aplica na Inbox, avaliação de desempenho. Mas teve um período que a gente estava testando uma forma diferente de fazer gestão de desempenho que não passava por isso. Então, nós criamos uma estratégia de gestão de desempenho baseada em flags, mas não era avaliação de desempenho tradicional, como as pessoas entendiam, não era o Ninebox. Então, às vezes o pessoal chegava e falava assim, mas não tem gestão de desempenho, como que a Sólidos não tem? Eu estava testando um modelo diferente. Uhum. Eu estava ali fazendo várias coisas que foram super importantes para o produto. Então, tem isso também. Experimentação. Exatamente, de fazer coisas novas. Pega um recorte de cliente, faz o teste, e se dá certo, faz rollout, essas coisas todas, né? Exatamente, mas começa dentro de casa. Mônica, e aí você falou muito sobre essa complementaridade de perfis e cultura que vem desde do sócio barra marido. Como que, com esse crescimento todo hoje, como que vocês dividem as atribuições dentro da companhia, né? O Ale cuida de quê? Você cuida de quê? Você como CEO e tudo mais. E engraçado porque são CEOs e co-CEOs, são 2 CEOs na empresa. É mesmo? Porque a gente entendeu que esse era o melhor formato pra gente, que também não é muito padrão. Curioso. Temos 2 CEOs, CEO e co-CEO. Então, a gente pega o Profiler, que é o nosso produto, mapeamento comportamental, e olha lá as nossas habilidades. Então, todas as minhas skills, elas estão muito focadas e elas entregam muito bem mais na parte de marketing, parte comercial, parte de pessoas, né? O CS, então eu atuo mais lá. O Ale tem skills técnicas muito boas. Então, ele tá com a parte de tecnologia, a parte produto, financeiro, se envolve muito com M&A também. Então, a gente se completa, assim. Às vezes, quando o comercial precisa de uma parte que é mais processual, mais financeira, ele entra também, ajuda. Uhum. Às vezes, o produto tá precisando de um viés mais comercial, de mercado. Eu entro. Mas é sempre essa dinâmica baseada no que nós somos bons e onde que a gente pode atuar. Mas mais ou menos é assim, então, essa divisão. Então ele tá muito da porta para dentro, você é da porta para fora, ainda mais com essa necessidade, com o crescimento da empresa, da figura institucional, de certa forma, para o mercado, né? Você é mais a cara da empresa, mas eu não sabia que eram co-CEOs. E devia ter apresentado no começo como co-CEOs, então. Eu já tive outro co-CEO aqui, de uma outra startup, e é curioso, né, quando você... Porque poderia falar, não, olha, é o CTO, ou COO, não, mas vocês colocaram na nomenclatura essa paridade, né? Exatamente, porque é o que é. Legal. Nós somos iguais e trabalhamos como iguais. E é o que funciona, né? Então, a gente
Foi a forma que a gente encontrou. Mas é muito legal, assim, que a gente pode usar nosso produto também. Essa questão de a gente vai onde cada um é muito bom. Isso otimiza e isso dá um aumento, um ganho de performance muito melhor. E seu time executivo hoje, você também, óbvio, né? É uma pergunta meio óbvia que eu vou fazer, mas você foi compondo de acordo com as necessidades de skills e perfis comportamentais que você precisava no seu senior management da empresa? Sim, e então a gente olha muito essa questão da composição dos perfis, mas a gente está num momento que a gente está olhando muito também as experiências, né? Então, às vezes, o que é trazer experiências de fora e aquele equilíbrio de ter parte do time formado dentro de casa e parte do time vindo de mercado, que eu acho uma composição fantástica. É muito bom quando você acerta, né, o tom de trazer gente fora, mas também ter uma base. Porque quem está dentro de casa, quem foi formado dentro de casa, tem muito contexto, tem muita noção. Então, quando vem a pessoa de mercado trabalhar junto com quem foi formado dentro de casa, isso potencializa muito as coisas. E isso traz um equilíbrio, assim, e é uma diversidade de pensamento muito grande, porque o de dentro, ele tá cheio ali de viés da operação. Sim. E o de fora, ele tá com uma visão completamente diferente. Quando isso se funde, isso dá um poder muito grande e tem sido uma experiência muito bacana. E essa cultura, então, de humildade, de ouvir uma opinião de fora, de absorver, e também quem vem de fora entender contexto, né? Fazer esse amálgama dar certo, ele é um belo desafio, né? É um desafio, mas uma coisa que eu tenho aprendido não adianta nada a pessoa vir de fora. Às vezes a pessoa tem um currículo LinkedIn maravilhoso, perfeito. Chega numa determinada empresa, não performa e dá errado. Porque não interessa se você tem 5, 10 ou 100 anos de carreira. Você tem que continuar aprendendo. Sim. Então, e existe um conhecimento que é o conhecimento da operação, do contexto da empresa. Então, muitas vezes o executivo que vem e acha que ele está pronto e que ele só vai entregar e não vai receber, ele tende a não funcionar. Porque ele está desprezando ali um ativo importante, que é o ativo do contexto do conhecimento da empresa. Sim. E o outro oposto também. Aquele profissional que está sempre com aquela cabeça, sempre fizemos assim, na empresa é assim, tudo. Ele também, ele vai chegar uma hora que ele não vai crescer, o teto vai bater. E você já deve, sem citar exemplos, você deve ter passado por isso lá, né? De gente que pode ter chegado num teto e não conseguiu evoluir, né? Porque essa não abertura ao novo, ela é um fator importante. Então, entenda que o tempo todo a gente tem que estar conhecendo profundamente quem são as pessoas, né? E o tempo todo colocando a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que esse é o nosso papel. E cada vez que passa, assim, cada dia que passa, é essa habilidade que a gente tem que continuar. Entender a leitura do tempo, né? Qual é o momento de empresa, né? Quem são as pessoas que a gente precisa, mas ao mesmo tempo, quem são os ativos que nós temos dentro de casa, né? E ter equilíbrio. De novo, equilíbrio. Porque você tá olhando qual é o próximo degrau e o que vai levar pro próximo degrau não é o que trouxe, né? Então essa transformação constante é necessária. É o que trouxe também junto com novos elementos. Então a gente tem que ter essa visão pragmática, mas essa visão também de entender o que tem valor e encaixar no momento certo, né? E isso é um trabalho de gestão de pessoas, habilidade. Você tem que fazer o tempo inteiro. Nesse caso, assim, a Solids, não pode viver como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não. Isso não significa que a gente tem a gestão de pessoas perfeitas. Não temos. Em nenhum lugar, né? Mas significa que uma coisa que eu prometo, que eu garanto, é um esforço diário, no sentido de ser cada vez melhor e tá com as melhores práticas e aprendendo e tendo uma relação diferente com a gestão de pessoas. Porque o que acontece também com o pequeno e médio é que a gente acaba criando um vínculo bacana. E aí ele começa a fazer uma pergunta, como que é aí na Solids? E a gente acaba se tornando uma fonte importante de bench para os nossos clientes. Então, para a gente é importante a gente também estar tendo essa troca com os clientes. Olha, aqui a gente faz assim, isso aqui funciona muito bem. Naquele momento que você era menor, como que você fazia para se espelhar também no mesmo momento que eles estão. Exatamente. Né? Então, ter esse conhecimento de gestão de pessoas nos ajuda também a criar um relacionamento diferente com o nosso próprio cliente. Ô, Mônica, e você, né, como founder, como cofundadora, CEO,
que veio da experiência bootstrap, orgânico, né? Uma curiosidade que eu sempre tenho é como um founder consegue escalar junto com o negócio. Porque a água vai subindo, né? E você tem que crescer junto. E você tem que... E porque eu sempre acho que o limite do crescimento de um negócio são os defeitos de quem as lidera, de quem lidera o negócio, né? Então, se a gente não tá com essa sensação da humildade, do autoconhecimento, de saber, às vezes, até qual momento, né? Eu já vi casos de founders deixando a cadeira de CEO, indo para conselho ou indo para outra função quando era necessário para a empresa continuar crescendo. Então, como que é para você esse desenvolvimento a cada degrau da Sólidos e como manter acompanhando a necessidade do que a empresa precisa a cada estágio? Acho que a primeira coisa é ter clareza, né? De que, assim, o empreendedor, ele tem um envolvimento muito emocional. Né? É muito emocional. Muitas vezes é visceral. Mas a primeira coisa, assim, que eu tenho como princípio. Filho, eu tenho 2. Um chama Heitor, outro Catarina. Né? Eu sou acionista. Eu preciso fazer sempre o que é melhor para a companhia, não o que é melhor para mim. Por isso que é importante a gente não ser muito, às vezes, guiado só pelas nossas paixões, porque senão a gente acaba colocando na companhia uma necessidade emocional que é nossa. Então, a primeira coisa, eu sou acionista, eu preciso fazer sempre o que é melhor para a companhia. E pode ser que em algum momento o melhor para a companhia seria eu levantar da minha cadeira e colocar outra pessoa no lugar. Então, essa é uma coisa que eu trabalho diariamente. Eu não sou insubstituível. Ninguém é. É uma realidade. A segunda coisa que eu coloco é assim, eu não sei tudo. A CEO que eu sou hoje é insuficiente para a Sólidos do ano seguinte. Então, ou eu me adapto, ou eu cresço, ou eu aprendo, ou eu tô fora. Isso é uma coisa que eu trabalho comigo o tempo inteiro. E eu fico, assim, e é bom. Porque eu acho que o dia que eu me achar boa o suficiente, o dia que eu achar que eu tô pronto, o dia que eu achar que eu dou conta, eu acho que eu tô acabada. E eu não quero estar acabada. Eu quero estar sempre em construção. Eu não quero estar pronta. Então, mas isso demanda, assim, demanda você ter que lidar diariamente com a frustração de não ser boa o suficiente, de não estar pronta. Você tem que estar acostumado com isso. Você tem que Porque entender. é sempre desconfortável, né? É sempre desconfortável. Eu vou lá, me esforço, melhor. Ufa, o problema nesse... muda, né? O problema muda. Então, você tem que estar disposto a sofrer, a sentir dor, a ficar incomodado constantemente. Porque a hora que você falar assim, não, peraí, deixa eu relaxar um pouquinho, deixa eu achar que eu tô boa, que eu tô acabada, você acabou. Então, eu nunca quero ter essa sensação de que eu finalizei, de que eu tô pronta. Essa sensação incômoda de que eu nunca sou suficiente, eu acho que ela é muito saudável. E é ela que faz a gente crescer. E outra coisa é ser pragmático. Né? A gente tem que ser pragmático na vida. Então, tem que saber que em alguns momentos vai chegar o momento e pode ser que chegue o momento. Eu não sei quando, tudo. Mas pode chegar o momento que eu não serei a melhor pessoa para a cadeira. Mas eu preciso fazer o que é melhor para a companhia. Como acionista. Como acionista. Ô, Mônica, e com essa trajetória, acho que vem junto o exemplo que você acaba virando para o mercado, as pessoas, as outras mulheres líderes, empreendedoras que devem te procurar para mentoria ou para participar de grupos, né, de outras empreendedoras. Como que é a sua participação nesse ecossistema como líder mulher? Primeiro, assim, é uma honra e uma responsabilidade. Então, da mesma forma, né, que... E uma coisa que eu acho que o líder, eu acho que só pode liderar quem está disposto a ser liderado. Se você não pode aprender, como é que você vai ensinar? Então, eu sempre procuro me inspirar em mulheres também, em mentoras, e busco mentorias de pessoas que estão um passo à frente. E entender que eu dou mentoria, mas eu também sou mentora. Então, a primeira coisa, líder também tem que aprender. E eu procuro aprender todos os dias. Esse é um ponto. E outro ponto é dar um pouco do que eu recebi. É o give back. Então, hoje eu tenho algumas horas que eu separo para mentorias. E essas horas eu mentoro homens também, mas preferencialmente mulheres. Porque eu entendo que, e a parte boa da visibilidade, eu confesso que se eu pudesse escolher, eu seria o mais low profile possível. Não é meu estilo pessoal ficar muito em evidência. Não, eu sou mais low profile.
Mas eu entendo que existe um ganho muito grande na visibilidade, que é a questão da inspiração. De você mostrar para uma menina, né, que está começando ali a carreira, de que ela pode crescer, crescer, crescer. E eu sei que cada vez que eu dou um passo de crescimento, eu tô abrindo uma porta, eu tô mostrando para outras pessoas, falando, não é impossível. Olha onde que dá para chegar. E eu sei que existe uma dimensão que é muito importante, né? Eu como brasileira, eu como mulher, eu como mãe. E com uma trajetória única, de certa forma. Que todas são únicas, né? Mas uma trajetória muito curiosa, eu acho. E talvez uma trajetória que ela não é excepcional no sentido da Mulher Maravilha. Talvez essa seja uma história de uma mulher comum que soube usar, se esforçar na medida certa, que soube aprender, que soube crescer, que soube ficar firme, que soube não desistir. Ou seja, é uma coisa que está acessível. Não existe nenhum dom sobrenatural. Ou um evento único que muda tudo, Ou né? um golpe de sorte. Óbvio que eu acho que cada dia que a gente cresce são vários. É multifatorial, né? Eu não sou muito da linha, se você se esforçar, você chega... Não é só esforço. Ou é sorte, não é só sorte. Eu acho que são vários pontos. O ponderável, que é aquilo que você controla, né? Que pensando em Maquiavel, a virtude e a fortuna, né? Sim. Aquilo que você controla e o imponderável. A gente chega lá pelos dois fatores. Sim. Tem aquilo que você controla e aí Concordo. faça o seu melhor, seja rígido. E nesse ponto eu sou muito focada. Eu tô sempre indo no mais alto que eu posso, mas tem o imponderável. É aquela... Tem o que eu não controlo. A melhor frase pra isso é que ela é... A sorte me encontrou trabalhando, né? E às vezes também, muitas vezes aquilo que você não controla, você tem que saber lidar com aquilo. Você tem que saber onde você coloca seu coração, onde você coloca a sua esperança. Você tem que ter fé. É. Uma coisa que eu uso muito é fé. É que o imponderável, a gente tá falando muitas vezes pelo viés do imponderável positivo, mas tem um imponderável negativo que acontece também. Olha o que acontece, né? todos os dias. Né? Então, eu acho que a minha história é a história assim, que eu acho super bacana de contar. E muitas vezes eu até me esforço para contar, porque eu sei que tem muitas mulheres que podem ouvir a minha história e não, peraí, ela conseguiu, por que eu não... Eu acho interessante, porque a cada vez que você conta a sua história, é uma audiência nova que tá vendo. Em cada meio, canal, veículo, podcast. Quantos casais aprenderam que a empresa familiar tem que ser pequenininha? Que empreender junto não dá certo? É. Eu tô dando certo. Então, Exato. O meu exemplo pode mover as pessoas de uma forma positiva. Quantas meninas falam, não vou ter que abrir mão da minha vida familiar para ter uma carreira. Não, peraí, não é perfeito, é cansativo pra caramba, mas você quer ter uma vida familiar e uma carreira, você pode. Então, acho que essas coisas, assim, esse é o grande privilégio do que eu faço. Essa é a minha recompensa. Você aprendeu a usar da sua visibilidade de uma forma positiva e que te faz bem, né? E coisas mais concretas também. Por exemplo, a gente tem lá na Sólides, o Sólides Transforma, que é as nossas atividades de impacto social. Então, alguns projetos nós apoiamos que são projetos que ajudam no empreendedorismo feminino, especialmente da população que é socialmente vulnerável. Então, existem ações concretas, né? Existem as horas de mentoria que eu dou, mas existe também a dimensão que é mais de inspiração, e eu acho que as três coisas são importantes. São importantes, sem dúvida nenhuma. Fazendo uma última pergunta sobre a parte profissional, antes de ir para a parte pessoal, o que você pode compartilhar sobre os próximos passos da Sólides, do que é possível dizer para o mercado, do que vocês estão planejando e tudo mais? Eu acho que a gente é muito consistente e fiel na nossa própria tese, né? O tudo num só lugar ainda tem muito espaço. Até o ano passado, nós não tínhamos departamento pessoal. Agora a gente tem departamento pessoal, né? Éramos ponto e aí Tangerino agora entrega várias coisas de férias, de onboarding. Então a gente já tem uma trajetória de tudo num só lugar no departamento pessoal também. E junto com isso, várias ofertas. Né? Então tem vários, por exemplo, esse ano a gente entrou em benefícios. Porque o que a gente observou? A gente observou que as grandes empresas... Então, você tá numa mesa, num bar, conversando, tem a pessoa que trabalha na grande empresa e na pequena empresa. Uhum. E o que a gente observou é que me incomoda muito essa questão de falar as grandes empresas têm os melhores benefícios.
cliente Sólides vai ser tão competitivo quanto as grandes empresas. A gente foi lá e entregou um cartão de benefício flexível, maravilhoso, que é para deixar a pequena empresa orgulhosa e mais competitiva. Então, não tínhamos benefício, fomos lá e desenhamos. E assim a gente tem várias oportunidades. Eu não vou parar enquanto a gente não mover a economia desse país, fortalecendo a gestão de pessoas das pequenas e médias. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer. E dá pra gente mexer. Porque olha só, o Brasil, ele perde 600 bilhões de reais em rotatividade. Hoje, os nossos clientes somados por ano já estão economizando mais de 2 bilhões. Mas ainda tem 600 que eles estão perdendo. Então, eu tenho muito mercado. Eu tenho muito. Mas sempre focado nisso. Numa gestão, tudo que for fazer em termos de funcionalidade, de educação, para tornar a pequena e média empresa mais eficiente, através da gestão de pessoas, eu vou fazer. É esse o nosso papel e é isso que a gente vai caminhar nos próximos anos. Tem uma coisa legal que você falou do pacote de benefícios para a pequena empresa, né? Eu vejo muito, às vezes, um colaborador escolhendo uma grande empresa, não só pela marca da grande empresa, mas por conta do pacote de benefícios e tudo mais, e preterindo uma pequena empresa que poderia ter uma possibilidade de crescimento até maior, muito mais rápido. Mas por conta do pacote, por conta de algumas coisas. Então, quando você fala que toda a sua proposta de valor, ela pode tornar uma pequena empresa tão, entre aspas, sexy para um candidato ou para reter também do que uma empresa grande, isso é muito legal, né? Gente, o nosso país é um país de pequenas e médias. E, Léo, esse empregam. Mundo é lindo, é lindo. Tem cada empresa pequenininha que, com muita luta, com muito esforço, carrega esse país nas costas. O nosso país é um país de pequenas e médias. De cada 10 contratações, quase 7 são feitas pelos pequenos e pelos médios. Pelo dono, às vezes, né? Mas assim, quem emprega esse país são os pequenos. Então, eu não aceito essa coisa, sabe? A pequena empresa tem muitas vantagens, muito. Trabalhar numa pequena e média empresa é lindo, tem muitas oportunidades. Você pode crescer muito mais rápido. Você tem ali uma cultura que às vezes é muito mais saudável e que pode favorecer muito a sua carreira. Você tem uma proximidade. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai mostrar para esse país que as pequenas e médias empresas são tão boas ou até melhores para se trabalhar. É isso que a gente já tem feito com os nossos candidatos. A gente lançou um portal de vagas e é super legal porque os candidatos têm uma relação muito bacana. Quase 90% dos candidatos ou amam ou gostam muito do relacionamento que tem com a gente. Que legal. Então, a gente está criando uma relação diferente com o candidato também, com o colaborador. Sua comunidade só aumenta, então. Só aumenta. Porque eu preciso interagir e conversar com as pessoas que estão trabalhando nas empresas. É elas que eu tenho que tornar melhor no final do dia. Se eu melhorar esses colaboradores nas empresas, eu melhoro a empresa. Então, eu preciso me relacionar com ela. Então, é um efeito de rede. A rede só está crescendo, crescendo, crescendo. Então, tem muito trabalho. Muita coisa. Tem um outro empreendedor mineiro, que é o Matt Montenegro, da Pinkback. Ele veio aqui num episódio. E quando eu pedi a dica de um livro para ele falou... Tem um livro que chama O Empreendedor Minimalista, The Minimalist Entrepreneur. Que é um livro de um cara de uma startup americana que ele cresceu o negócio dele a partir de entender que construir comunidade e resolver o problema de uma comunidade, a comunidade te leva junto. É isso. Né? Que é um pouco disso que você tá fechando cada vez mais esse ecossistema como comunidade, né? Mais do que o produto em si, né? E no fim, é simples a tese. Gente tem que entender de gente. Pessoa entender de pessoa. Então, às vezes a gente fica com algumas abstrações. Enterprise, B2C, B2B. Não, gente. Vai entender de gente, vai relacionar com as pessoas, vai entender o que elas precisam, o que elas querem. É bem simples a minha tese. Eu procuro conhecer profundamente quem são as pessoas que estão trabalhando na empresa. E eu vou fortalecer essas pessoas, ponto final. Tanto que nessa conversa nossa, e a gente já tá virando e saindo do profissional, em nenhum momento a gente falou de produto AI, né? Como que, porque imagino, sua base de dados deve ser imensa e você deve estar aplicando aprendizado em cima dessa base, que deve estar revertendo em mais benefício ainda, mas a gente não precisa falar disso. Não, e olha que legal, esse mês passado, a gente estava em Praga, porque a Sólides publicou um artigo científico numa conferência em Praga, com a comunidade científica validando o nosso trabalho, porque nós temos 2 laboratórios de inteligência artificial, com a comunidade científica mundial reconhecendo o nosso trabalho.
Mas não é isso mais importante. Isso é um reflexo. O que importa no final do dia é que eu conheço as pessoas. Eu conheço o meu público. Eu conheço o RH. Eu conheço as pessoas que estão trabalhando na empresa. E é isso que eu preciso procurar ficar cada vez melhor. Em conhecer profundamente quem é esse ser humano. Legal isso, né? Você tá usando o que tem mais de ponta em tecnologia e o que tá mais hypado no mercado tech, mas você não precisa falar disso para vender, né? Não. Porque eu acho que o que vende são as relações humanas profundas e verdadeiras. E isso dentro de tecnologia é poderoso. Um algoritmo que entende o ser humano, isso é poderosíssimo. Sem dúvida. Então a minha preocupação, sei lá, se é IA, dá o nome que você quiser. Eu quero que o meu algoritmo conheça cada vez mais quem são as pessoas e que entenda. Porque isso dentro da empresa muda o jogo. Isso vira a chave. Você tem muita informação sobre isso. Virando a página, indo para... Eu gosto de entender a trajetória, ver a vida profissional, mas eu tenho muita curiosidade em hábito, rotina e autoconhecimento, até porque é um tema que eu gosto muito, né? Quais são suas ferramentas pessoais, assim, de desenvolvimento pessoal? É coach, mentoria, meditação, terapia? O que você usa? Primeiro, eu uso o meu produto, né? Então tem lá os pontos a desenvolver, mas é legal, porque o mapeamento comportamental você vai criando ali e várias vezes eu traço estratégias. Então, por exemplo, meu perfil predominante é executor. Às vezes ele tá muito alto, eu preciso de estratégia. Mas assim, pensando no autoconhecimento, uma coisa que tem me ajudado muito é a questão de eu me forçar a cuidar da minha saúde e do meu corpo. Coisa que eu negligenciei durante muitos anos. Nos últimos 2 anos, é isso que tem me ajudado muito. E eu não sabia, eu comecei a fazer só para sobreviver. Pra não morrer pelo caminho. Eu falei, não, deixa eu começar com isso. E o que eu descobri é que isso melhorou demais a minha atuação como CEO. Então, a questão do exercício físico é uma coisa muito importante. Procurar alimentação, eu não acho que eu sou exercício físico, sim, malho 6 vezes por semana, faço cardio. Então, assim, eu aprendi a organizar meu tempo num ponto de investir meu tempo com a minha saúde. Alimentação eu tô aprendendo, né? Então, tenho procurado melhorar cada vez mais e isso mudou muito a minha capacidade de performar melhor. Toma decisão melhor. Relação com pressão, com emocional, né? É muito bom. Sono, que definitivamente eu não sou uma referência, porque eu durmo muito pouco. Mas eu tô brigando com isso, é minha meta do ano. Minha meta do ano é dormir entre 5 e 7 horas por noite, que eu ainda não consigo. Durmo bem menos que isso. E quer, né? Quero. O pessoal fica assim, Porque eu tenho o mesmo problema. A galera me vê, às vezes 4 horas da manhã eu tô correndo. O pessoal fica assim, não, gente, não é bonito. Bonito é dormir. Mas como eu não consigo ainda... Tô produzindo algo, né? Mas assim, eu acho que hoje a minha ferramenta é olhar um pouco para esse ser humano que ele não é uma coisa só. Eu não sou só CEO. Eu tenho um corpo. Por muito tempo você foi essa máquina só de execução. Eu tenho um corpo e eu preciso cuidar dele. Eu tenho uma mente, a espiritualidade, né? Eu preciso desenvolver a minha espiritualidade. Então, por exemplo, a fé é uma coisa muito importante para mim. O meu relacionamento com Deus é uma coisa importante, né? Que aí cada um vai exercer de uma forma. Tem gente que vai exercer, vai manifestar isso de outras formas. Mas para mim, uma coisa que eu entendi é que a espiritualidade é fundamental na vida de um empreendedor. E eu procuro cultivar isso, porque isso também eu negligenciei durante muitos anos. É pensar em quem nós somos de forma integral e procurar cuidar e desenvolver. Isso aumenta a performance. Eu não mirei nisso, mas eu acabei acertando isso. Entendo. E hoje a sua ferramenta, assim, como você é em relação à sua rotina? Você é muito disciplinada com a agenda? Você controla tudo isso? Então, é uma coisa que eu descobri, assim, minha agenda, minha rotina é muito intensa. Então, se eu falasse assim, olha, eu vou fazer exercício físico segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, ia dar errado. Porque 10 horas da manhã é uma gravação que aparece, é uma reunião. Então, eu comecei a criar mecanismos. Por exemplo, eu tenho um compromisso de fazer entre 8 e 12 horas de atividade física por semana. Então, como eu vou distribuir isso? É uma meta semanal. É uma meta semanal. Porque a agenda muda muito. Muda muito. Por outro lado, algumas coisas não podem mudar. Então, eu tenho que semanalmente conversar com os meus executivos. Sim, você tem suas weeklies, 1 a 1, né, e tudo mais. Eu vou criando rotinas. Então, o segredo tá em
tentar ser flexível naquilo que dá para ser flexível, né? E ao mesmo tempo trazendo a questão familiar. Quais são as rotinas com as crianças, que já nem são tão crianças assim? Quais são as rotinas, os momentos que eu também posso estar em casa, mais focado, mais presente, que vão me ajudar? Então, hoje eu vou procurando criar ferramentas que elas são um pouco customizáveis para minha realidade, mas tendo a disciplina de seguir. Então, hoje, por exemplo, essa semana, eu controlo semanalmente sono, alimentação, exercício físico, a quantidade de reuniões que eu fiz ou não com o meu time. Então, a comunicação. Então, assim, eu vou criando rotinas que são muito mais semanais do que diárias dentro daquilo. Foi o mecanismo que eu achei para dar conta das coisas. Quer dizer, existe uma disciplina e uma meta semanal, e daí você vai cadenciando de acordo com as nuances da semana específica. Às vezes tem um evento com cliente, bem no horário que eu tenho uma agenda que ela é fixa. Mas tá lá, semanalmente eu preciso matar essa agenda. Então eu fui criando uma flexibilidade dentro daquilo que não existe flexibilidade, precisa ser feito. Eu não negocio, tenho aquilo que é inegociável. E aí não interessa se eu tô fazendo, às vezes, num horário. Mas eu tenho essa disciplina de fazer o que tem que ser feito. Muito legal. Eu gosto muito de ouvir, e eu pergunto para todos os grandes empreendedores que já passaram por aqui, foram dezenas, e disciplina é lugar comum, agenda, cada um do seu jeito, é lugar comum, cada um trata de um jeito, mas tendo nível de você ter tudo na agenda, blocadinho, a cada 15 minutos de atividade para você seguir, não ter uma lista de tarefas e tá tudo na agenda. Tem o uso efetivo de EA, né, de assistente executiva, para ajudar a controlar a agenda e gerenciar a vida pessoal também, né? Então tem muitas coisas. Fundamental. Eu tenho a Ângela e a Vicky lá, que elas estão cuidando. É mais do que... É uma rede de apoio. Rede de apoio, exatamente. Porque tem hora que você tá lá na reunião e a enfermaria da escola te ligou. Sim. E eu preciso dar conta de tudo. Né? Então, essa rede de apoio também é Quer fundamental. Ter um time, né? Não, ninguém dá conta de nada sozinho, não, gente. Eu acho que esse é um ponto. A gente precisa estar cercado ali de pessoas que nos ajudam dentro da nossa realidade. Sabe que isso é um lugar comum de todas as grandes empreendedoras ou executivas que eu entrevistei? Ter essas pessoas na rede de apoio, seja uma secretária executiva, uma governanta, mas que tem quase que acesso ilimitado a tudo, né? Num nível, assim, de dados... chave, senha e tudo mais, que consegue fazer todo o entorno funcionar para ajudar, né? Hoje eu tenho essa equipe de apoio. Por exemplo, tem o Rodrigo que me ajuda na atividade de levar menino para escola e voltar, porque assim, são muitas coisas e a gente precisa administrar. E aí essa coisa, a gente não precisa ser autossuficiente. Ninguém precisa fazer tudo sozinho. Então, essa questão de ter uma rede de apoio é fundamental. E é isso também que eu tenho uma preocupação de, às vezes, fazer com que a Solid seja uma rede de apoio para o time. Para mulheres. Porque eu lembro quando a Solid tem uma salinha que é para neném, para criança, né? Tem berço, tem espaço de amamentação e tudo. Eu lembro quando eu tinha um bebê. Eu sabia que era difícil. Às vezes eu estava em casa, eu não queria estar em casa, eu queria estar no escritório. Eu conheço esse sentimento. Então, é saber que aquilo que é importante para você também vai ser importante para outro time, para o resto do time. E replicar isso de alguma forma. Uma pergunta final desse tema. Você conseguiu virar a chave à medida que você foi aumentando sua demanda como empreendedora e responsabilidades, e que você foi tendo essa condição de criar essa rede de apoio para você... Não é terceirizar a palavra, que seria uma palavra até mal usada, mas de você ter a rede de apoio fazendo tarefas que... Em tese, você falaria, putz, isso eu teria que fazer, mas agora eu tô deixando outra pessoa fazer por mim. Você teve essa virada de chave? De falar, não, eu tenho que dar conta, né, de tudo, mas a um determinado momento você conseguiu terceirizar certas atividades pessoais. Eu acho que até clareza, assim, não tem problema você terceirizar em alguns momentos da sua assistente, sei lá, comprar o material escolar. Isso é terceirizável. O que não é terceirizável? Você saber que seu filho saber que você tá lá ajudando na educação dele do dia a dia. Educação não é uma coisa que você terceiriza, né? Presença também não. Mas isso não impede de que algumas coisas... Então é saber dividir o que tem valor, o que não é. O que é o operacional que pode ser entregue, o que é aquilo que você realmente tem que fazer. E participar da vida dos seus filhos, participar da vida de casa, da família, do seu jeito. Então, eu acho que
tudo funciona melhor quando você sabe a real importância das coisas. Então não tem problema se você, às vezes, se eu não faço o almoço dos meus filhos todos os dias. Que bom que eu não faço, acho que eles não iam curtir muito não. Mas isso não significa que eu não esteja cuidando deles. É porque às vezes a gente atribui, a gente atribui valor a algumas rotinas de forma diferente. Então, E por passado, porque né? existem linguagens diferentes, né? Às vezes algumas pessoas acham que não, eu estou cuidando da minha família se eu estiver cozinhando para minha família. Isso é uma linguagem, é uma forma de expressar cuidado. Mas não é a minha, existem outras, né? Então, às vezes, eu falando como mãe, às vezes algumas mães acham que, né, e entendem que o valor tá em ficar todos os dias, o tempo todo, 24 horas. A minha percepção e o que eu posso contribuir para os meus filhos, muitas vezes tem a ver com legado, com estar presente de uma forma alternativa. Às vezes, eu tô com eles no WhatsApp o tempo todo conversando. Mandando emoji. Não, interagindo com eles. Várias vezes eu tive que viajar, fazer viagens na minha vida profissional, só que era importante para mim não ficar muitos dias sem meus filhos. Então, eu saí carregando, assim. Então, meus filhos pequenos, eles conheciam não sei quantos países. Olha que legal. Assim, tinha até a agenda de ficar muitos dias nos Estados Unidos. Os meninos iam junto. E era um caos. Então, assim, é uma forma diferente. Então, Sim. não sou, às vezes, aquela mãe padrão, né? Então, existem construções diferentes, imagens diferentes, né? Do que é certo. Então, o que você precisa fazer é entender o que é valor para você. Qual é a sua forma de comunicar afeto, o que é importante para você. E construir isso sem culpa. Eu acho que isso é uma pauta muito presente em mulheres executivas ou empreendedoras com filhos, né? Porque é um valor importante, né? Eu acho que a gente está num momento de vida, assim, existiu um momento na história em que a mulher podia ser só uma coisa. E aí existiu um momento intermediário, ou uma coisa ou outra, né? Então Sim. é aquele momento que muitas mulheres abriram mão da sua vida familiar para ter uma carreira ou família. E acho que hoje a gente vive um momento de carreira e família. Sim. Só que isso não acontece sem caos. Isso não acontece sem cansaço, isso não acontece em algum nível de desordem, né? As coisas não são lineares, bonitinhas e perfeitas. Os pratos caem. Então, acho que a gente está num momento muito mais de entender isso, de entender que às vezes a imperfeição ela vai existir, né? Mas a gente tem que ter a visão macro das coisas, né? É bacana, assim, no meu caso, eu entendi que eu podia ter uma carreira como empreendedora e ter uma família também. É a minha opção, é o que era importante para mim. E foi possível. Algumas mulheres vão entender que faz sentido sua família. Isso também tem que ser possível e tem que ser valorizado. Isso tem que ser respeitado. Uhum. Outras mulheres vão pensar só na carreira. Isso também tem que ser possível, isso tem que ser... Então, o ponto é entender o que é valor para cada um e você seguir em paz com aquilo que Com as você suas faz. escolhas. Exatamente. Sim. Mônica, minha reta final tá sempre ligado a 5 perguntas que eu faço, tá? De dicas, vamos ver o que vai vir. Eu não sei se você viu antes, ou se vai no improviso, mas vamos lá. Então, primeira pergunta é um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia. Exercício físico. Bate pronto, hein? Isso é. Um livro que você recomenda. Eu tenho vários. Eu gosto muito da história de pessoas. Então, a autobiografia do Martin Luther King é uma maravilhosa. Junto com o livro dele, que aí eu vou ser ruim, eu não gravo muitos nomes, mas acho que é Cartas de Amor. É alguma coisa que são alguns sermões dele, onde ele vai contando toda essa participação política e, ao mesmo tempo, a vida dele como ser humano. É perfeito. Esses são mais inspiracionais. E tem alguns livros que são mais técnicos. Então, eu gosto muito do Blink, A Decisão... Malcolm Gladwell. É, muito bom. Eu acho aquele livro... Ele não é óbvio, não traz informações óbvias, mas ele é muito útil no dia a dia. Uhum. Aí, se deixar, eu vou falar. Não, mas... tá ótimo, tá mas... ótimo. Já tem 2 ou quase 3 aqui. Depois tem que conferir o nome certinho. Tá bom. E aí, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isto é, algum conteúdo que você tem consumido que você indicaria? Pode ser desde entretenimento até negócios. Eu tenho gostado muito de séries, mas as de empreendedorismo, eu achei que a da Elizabeth Holmes,
The Dropout. The Dropout, muito boa. We Crashed também. Eu acho que são momentos ali, tem algumas reflexões ali muito boas para empreendedores que eu acho que faz muito sentido. Eu vou te indicar um que eu assisti agora no fim de semana, que é o Blackberry. Que é a Blackberry. história do Blackberry, do celular, né? Que tá na Apple TV, se não me engano. Que mostra como eles cresceram tão rápido e perderam tão rápido também. E foram por obsolescência, assim. Pois é, para empreendedores para mostrar que estabilidade não existe para ninguém. Exato. Em lugar nenhum. Exato. Eu assisti esses dias um ótimo, a história Tetris. Tetris também, Nossa, muito bom. É uma história muito interessante. Muito legal também. Nossa, é uma coisa meio de máfia russa. Não, né? e eu acabei de fazer uma viagem pro leste europeu. Então eu cheguei assim, cheio de coisa. Quando eu vi aqui, eu falei, Se identificou. Muito legal. Muito bom esse filme. Um aplicativo, um app não óbvio que você usa com frequência. Eu uso muitos óbvios, mas tem um pensando assim na ponta da espiritualidade, app da Bíblia. Eu aproveito para ler a Bíblia pelo app. Só. Eu acho que alguém já falou sobre esse app, mas boa Você referência. não tem noção, assim, porque às vezes para mim, espiritualidade é um instrumento de gestão, assim, eu uso muito. E aqueles momentos que tudo que você tem é a sua fé. E tudo que te mantém de pé nos dias mais difíceis é a sua fé. Então, várias vezes, as coisas estão difíceis, eu paro e eu leio. E eu medito. Isso me acalma de uma forma, isso me dá uma força, me dá energia. Sabe aquele dia quando você não sabe de onde você tira as coisas? Sei bem. Tá aí, app da Bíblia. Muito bom. Eu acho muito legal isso de ancorar no autoconhecimento, seja na fé, né? Enfim, como para ancorar naqueles dias onde a mente fica tão turbulenta, né? Eu tive, em 2008, eu passei um sabático na Índia, meditando mais de um mês num ashram, num mosteiro, exatamente para isso. E quando eu voltei, eu tava com a mente tão equânime, que foi quando eu tive os maiores insights profissionais que eu vim a ter logo na sequência, pelos anos que vieram a seguir, sabe? Exatamente. Eu acho que é um erro o empreendedor ignorar a espiritualidade. Até como ferramenta de performance. Exatamente. Você não precisa acreditar no esotérico. Só, né, no efeito biológico que ela faz, né? Eu acho que nós somos seres integrais. Então, a gente precisa se alimentar de forma integral sobre todas as coisas. Nós temos uma mente, nós temos uma alma, nós temos um espírito, nós temos um corpo. Então, cuidar disso de forma integral deixa a gente melhor como executivo, como empreendedor, sabe? Faz toda a diferença. Muito legal. Última. Uma frase que você usa com frequência ou você se identifica? É a frase que todos os dias eu pego, que é: nenhum sucesso vale o fracasso da família. Nossa, essa é pesada. Forte, no bom sentido. É forte, mas isso me lembra todos os dias o que eu posso negociar e o que eu não posso. Então isso mostra muito o que é o inegociável da agenda, né? Exatamente. Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Isso é uma decisão, é o que eu decidi para minha vida e eu lembro disso todos os dias. Olha, muito legal, porque a gente começou... A primeira pergunta foi sobre o histórico empreendedor, de oficina mecânica e software no agro, e depois chega na Solids. Mas no final, quando a gente fecha com a última pergunta, o inegociável é o sucesso da família. Exatamente. Né? Então... Foi muito uma forma muito boa de fechar. Bom. Mônica, queria te agradecer. A gente tá 1h40. Eu resumi um monte de coisa que eu queria perguntar, mas acho que a gente conseguiu condensar história profissional, história da Solids, o que vem pela frente da Solids, hábitos e rotinas, dicas pessoais, liderança feminina. Foi tanta coisa que a gente conseguiu cobrir. Obrigado pela generosidade. Eu que agradeço, foi uma delícia o papo. Se deixar, a gente vai falando, né? Mas foi muito bom mesmo. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, viu, Léo? E obrigado por conseguir, por dedicar um tempo da sua agenda, que eu sei que é super atribulada. E quando você vem para São Paulo, imagino que deve estar... Nesse caso, a agenda deve estar tudo blocadinha. Aí né? é certo. Fiquei enchendo o saco do Flávio, do time mas lá, do Bruno, do pessoal. E pelo Gustavo Brigato ter feito a ponte inicial pra gente conseguir esse bate-papo. A gente ficou tentando, e eu sei que sua agenda teve viagem, teve um monte de coisa, e que bom que deu certo. Eu acho que a nossa audiência tem muitas empreendedoras também, empreendedores, tem tanta lição aqui que dá pra tirar. E agradecer e desejar muito sucesso, viu? Porque o propósito e os pontos conectados olhando pra trás, assim, é tudo muito claro quando a gente olha, né?
Parabéns. Obrigada. E eu te agradeço pela oportunidade. Sempre que precisar, assim, sempre que tiver um jeito, vamos continuar batendo papo. Obrigado, Mônica. Queria agradecer a audiência. A gente volta na próxima semana e tchau, tchau.